Glória a Deus. Cumprimento os irmãos e as irmãs da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. É motivo de muita alegria, de muita felicidade, de estarmos mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e verso 1 a seguir, que diz o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Glória a Deus. Irmãos, quando eu leio esta palavra e quando eu conheci esses versículos, foi um dos versículos que impactaram o meu coração. Foi um dos versículos que mais chamou a minha atenção, porque você vê uma devoção muito grande no coração de Paulo, você vê algo maravilhoso em que Paulo tinha dentro do coração dele, que era pregar o Evangelho, sobre anunciar o Evangelho de Cristo, sobre anunciar o Evangelho da cruz. E ele está dizendo aos irmãos, à igreja de Corinto, que quando ele foi ter com os irmãos na sua segunda viagem missionária, aonde ele ficou em Corinto 18 meses plantando uma igreja, ele está dizendo que quando ele foi ter com os irmãos, ele não foi anunciar de uma palavra de sabedoria, ele não foi anunciar uma palavra de filosofia, ele não foi anunciar nada além da palavra de Deus. Que tudo o que Paulo foi fazer lá foi falar, foi anunciar ao povo, para o povo conhecer e saber da palavra do Evangelho, saber de Cristo, este crucificado. E hoje nós paramos e nós pensamos: o que nós estamos pregando? O que nós estamos anunciando para o mundo? E o que estão anunciando dentro de templos e igrejas? Muitos já não pregam mais o Evangelho de Cristo. Muitos já não pregam sobre a cruz de Cristo. Muitos já não pregam do verdadeiro Evangelho. Há muitos lugares que pessoas enfeitam para chamar pessoas. Há muitos lugares que precisam de enfeites para que o povo venha ver e venha se impressionar com aquilo e aquilo venha chamar a atenção. Irmãos, nós olhamos para Paulo e vemos que aquele homem sofreu pelo Evangelho, não só ele, como os demais apóstolos e discípulos de Cristo. Nós vemos que cada um deles passaram por um processo difícil. Nós vemos Estevão sendo apedrejado, morto por pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que quando Estevão pregava, aquelas pessoas ouviam a pregação que saía da boca de Estevão, vinda pelo Espírito Santo de Deus, diz que eles rangiam os dentes. Eles ficavam atormentados com a palavra que saía. E apedrejaram Estevão, e foi o primeiro mártir da história. E ele foi apedrejado e morto pelo Evangelho de Cristo. Mas o mais maravilhoso da história de Estevão, irmãos, é que quando Estevão está ali sendo martirizado, sendo morto pelo Evangelho, ele olha para o alto, e quando ele olha para o alto, ele vê Jesus à direita do Pai. Ele vê Jesus à direita de Deus. Aquele homem passou por um momento difícil, mas ele morreu pregando o Evangelho. E hoje, irmãos, nós vemos pessoas enfeitando, querendo enfeitar o Evangelho, ou tirando o Evangelho e colocando coisas para substituir o Evangelho de Cristo, deixando da verdadeira palavra, deixando do verdadeiro ensinamento que é a palavra de Deus, e trocando por coisas que vai chamar a atenção de pessoas. Irmãos, pode até chamar a atenção de muitas pessoas lá fora,
pode chamar a atenção de muitos jovens que estão lá fora, mas isso vai salvá-lo? Isso vai salvar aquele homem? Esses enfeites vai salvar aquela mulher? Esses enfeites vai salvar aquele jovem que está passando por um momento difícil? Ver tudo aquilo lá pode até se chegar à igreja, mas e Cristo? E aos pés de Cristo? E aos pés da cruz? E aos pés do Calvário? Será que essas coisas vão libertar aquela pessoa? Irmãos, nós temos que estar preocupados com a verdadeira graça de Deus. E temos que estar preocupados hoje se aquilo que nós estamos pregando e se aquilo que estamos anunciando está agradando a Cristo. Está fazendo com que Deus esteja se alegrando de nós. Porque quando a gente olha para Paulo, a gente vê este homem cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito, cheio de Deus, e falando que ele não foi lá em Corinto para anunciar uma palavra de sabedoria ou uma outra palavra, mas ele foi lá para falar para o povo de Cristo, ele foi lá para falar para o povo da cruz de Cristo, aquele que morreu no Calvário, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores. Ele levou sobre ele tudo, toda a iniquidade. É maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos para o centro de todas as coisas, para Cristo, quando nós olhamos para Ele diante de nós, não é do lado, não é atrás, é diante, irmãos. Quando nós olhamos para Ele frente a frente, e nós temos a certeza do verdadeiro Evangelho, da verdadeira graça poderosa e redentora do nosso Senhor. É lindo, irmãos, quando você escuta uma palavra que não vai gloriar o ego de ninguém, que não vai amaciar ninguém, mas aquela palavra que vem para nós e diz que nós somos falhos e pecadores, mas que Cristo é a solução para todas as nossas dores, para as nossas dificuldades, que nós vamos chegar no céu porque Cristo pagou esse sacrifício por nós. Saber que o nosso respirar é Cristo, saber que o nosso levantar é Cristo e saber que o nosso deitar é Cristo. Que não há ninguém além dele, que não há um Deus como ele, que não há ninguém que possa fazer o que ele fez. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é sofrer igual Paulo sofreu. O Evangelho é você ser desprezado como homens foram desprezados. O Evangelho é você ser desprezado por muitas pessoas, porque a sua palavra que você prega é uma palavra de exortação, é uma palavra expositiva, é uma palavra cristocêntrica. Este é o Evangelho. Você olha para grandes homens do passado, você vê quantos deles foram até mesmo expulsos de determinados lugares por pregar este Evangelho. Você vê homens querendo matar Jesus por pregar na sinagoga. Você vê tudo aquele povo, a Sagrada Escritura traz aquele povo todo correndo atrás de Cristo, querendo matá-lo, apedrejá-lo, porque as palavras que saíam da boca de Cristo tocava no coração daquelas pessoas de uma maneira que atormentavam elas, porque Cristo falava da verdade, porque Cristo pregava o Evangelho, porque Cristo falava do Pai, porque Cristo falava do reino. Este é o Evangelho, irmãos. O Evangelho, muitas das vezes, ele vai... Você pregar o verdadeiro Evangelho, você anunciar a verdade, muitas pessoas vão taxar você, vão olhar para você, vão desprezar você pela palavra de Deus. Mas graças a Deus por isso, porque você está trazendo uma palavra santa e verdadeira, porque você está pregando aquilo que é santo e verdadeiro, porque você está pregando de Cristo, aquele que deu a vida para você, e você está de pé hoje porque este Cristo morreu por você naquela cruz, naquele Calvário. Porque o que ele levou, o que estava pesado nele não era aquela cruz de madeira, mas era o teu pecado, era o meu pecado. Mas ele suportou todas as aflições. E é isso que Paulo está dizendo para Coríntios. Eu vim falar para vocês, porque nada me propus saber entre vós,
nada além mais do que Cristo Jesus. Eu não vim trazer vocês nenhuma outra palavra, eu não propus saber entre vós nada além de Cristo, somente o Evangelho da palavra. Paulo está dizendo aqui que a única palavra capaz de transformar a vida do homem, a única palavra capaz de salvá-lo é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. É Jesus Cristo, este crucificado. Quando nós paramos e pensamos em Cristo, nós vemos o meio da libertação do homem, que é Cristo Jesus. Ele foi entregue. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Ele foi entregue. Ele aceitou o sacrifício para morrer por mim e para você. É por isso, irmãos, que nós não podemos, eu não sei como, irmãos, se você abre Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Porque hoje homens e mulheres estão tirando o verdadeiro Evangelho e acrescentando coisas que não existem. Irmãos, tudo vai apontar para o Filho de Deus. Tudo vai apontar para Deus. Uma pregação, você não pode pregar se Cristo não estiver no meio dela. Você tem que anunciar, você tem que pregar, você tem que mostrar para este mundo aí fora que Cristo é a solução da nossa vida, que Cristo é a solução de tudo que nós precisamos, o que nós necessitamos é Cristo, o que precisamos é Cristo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos dEle. Dependente se você passe alguma coisa, se você precisa de algo na tua vida, eu não sei, mas o que mais você precisa, tenha total certeza, irmãos, é de Cristo. E se você tem Ele no teu coração, pregue sobre Ele, anuncie sobre Ele. Paulo anunciava, Paulo pregava, Paulo exortava o povo. É isso, esse é o nosso dever. O nosso dever é de falar dele. O nosso dever é de pregar este Evangelho santo e puro e digno de toda honra e de todo louvor. O nosso dever é semear este Evangelho. Que a semente desse Evangelho, que a semente desta palavra possa cair em terras férteis e que essa semente venha frutificar, que essa semente venha crescer e dar frutos bons. Que nós possamos, irmãos, levar essa mensagem da salvação, que nós possamos levar essa mensagem do reino para pessoas que estão lá fora, pessoas que estão cativas, pessoas que estão oprimidas pelo inimigo, pessoas que precisam ainda ouvir esta palavra, pessoas que precisam reconhecer que verdadeiramente Cristo é a solução da tua vida, pessoas que precisam ainda se colocar aos pés da cruz e falar: Deus, o quão pecador, o quão falho e depravado homem e mulher que sou, mas diante da tua graça, Senhor, o Senhor me libertaste da lei, do pecado e da morte. Em meio ao Senhor eu posso ter a salvação, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Irmãos, Ele padeceu naquele Calvário. Eu amo pregar do Evangelho, eu amo pregar da mensagem da cruz, igreja. Eu amo pregar do Evangelho da cruz, irmãos, porque Ele é o centro de tudo. Se nós estamos aqui hoje é por Ele. Não poderia ter ninguém, irmãos, na face dessa terra se não fosse por Ele. Mas graças a Deus por Cristo, graças a Deus, glorificado seja o teu nome por isso. É maravilhoso quando nós enxergamos a nossa vida e vemos o quão dependente da graça de Deus nós somos, o quão dependente nós somos deste poder, o quão dependente somos desta virtude, dessa graça poderosa, dessa graça salvadora que Cristo pode entregar, que Cristo pode dar. Glorificamos a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito, pela sua justiça. Glorificamos a Deus pelo seu amor incondicional que Ele teve para com o mundo. Ele deu o teu filho. A palavra do Senhor disse que, todavia, o Senhor agradou moê-lo naquela cruz. Sabe, moê-lo, teu filho na cruz do Calvário, irmãos. Agradou o Senhor moê-lo naquela cruz, para que nós possamos ser salvos,
para que em meio ao sacrifício de Cristo nós possamos ter a salvação e nos render aos pés dele. É linda esta palavra. É linda a palavra do Evangelho, ela conforta o coração do pecador. Conforta porque quando ele olha, a palavra ela conforta o coração do pecador arrependido. Porque quando ele vê o quão falho ele fala: Deus, obrigado, Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor hoje eu não estaria aqui. Se não fosse pelo Senhor hoje eu não teria vida. Se não fosse pelo Senhor eu não teria maneiras mais para viver. Irmãos, eu não sei a situação a qual você se encontra. Eu não sei o jeito que você está, o que você precisa, o que você necessita. Mas uma coisa eu posso te falar, que o que você precisa, a maior riqueza, já aconteceu naquela cruz. Já aconteceu naquele madeiro. O sangue do nosso Senhor correu naquelas ruas. Foi pingado naquelas ruas. O sangue estava quente porque ele apanhou muito, ele sofreu muito e o sangue corria naquela rua. O sangue do Senhor, o preço que ele pagou, o precioso sangue de Cristo naquela cruz. A dádiva maior e o presente maior que você poderia ter, Deus já entregou. Mas basta que nós se coloquemos diante do altar do Senhor, basta que nós se lancemos aos teus pés e reconhecemos a nossa falha, reconhecemos o quão nós somos pequenos e pedimos sempre a misericórdia do Senhor para que o Senhor nos ajude a enfrentar qualquer situação e pedir para que o Senhor nos fortaleça com a tua graça e com o teu poder, para que sempre nós possamos falar do Evangelho, para que sempre nós possamos anunciar desta palavra santa. Aonde, em qualquer lugar em que a gente for, a gente pregue esta palavra. Só que esta palavra muitas das vezes vai confrontar muitas vidas, vai confrontar muitas pessoas. Mas se Deus escolheu, se Deus permitiu para nós pregar esta palavra, nós temos que anunciá-la, nós temos que pregá-la a ela. Este é o tempo, é agora, irmãos. Não vamos enfeitar com coisas deste mundo. Não vamos enfeitar, querendo enfeitar para pessoas se chegarem mais, não. Vamos pregar a palavra pura e reta e santa que é verdadeira. Ela não precisa de acréscimo, ela não precisa ser tirada, ela não precisa ser acrescentada. Esta palavra ela é eterna para sempre. Ela é capaz de salvá-la, ela é capaz de transformá-la. Essa palavra é capaz de curá-la, irmão. Essa palavra é capaz de te curar. Essa palavra é capaz de transformar a tua vida, de como ela era, para ser uma nova pessoa regenerada em Cristo Jesus, pelo poder desta palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo poder de Cristo, o crucificado. Ele padeceu naquela cruz, ele sofreu naquela cruz, por amor de mim e por amor a você. Esta mensagem do Evangelho, irmãos, o Evangelho é por causa de Cristo. As palavras maravilhosas deste livro é por causa de Cristo. Tudo vai apontar a Jesus. Tudo vai apontar o nosso Deus, o nosso Criador. Tudo vai apontar a Ele. Não precisa de acréscimo, não precisa de enfeites, não precisa de nada, irmãos. Essa palavra, ela é pura por si só. Ela transforma vidas por si só. Ela opera milagres por si só. Esta palavra é de Jesus Cristo. Esta palavra é do Deus Santo. Esta palavra é do Deus verdadeiro. Que nós possamos olhar para Deus e falar: Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por este Evangelho Salvador. Obrigado por este Evangelho que transforma a minha vida, que transformou a minha vida, um pecador miserável como eu, uma pecadora miserável como eu, mas a tua graça salvadora me alcançou. Louvamos ao Senhor por esta graça, irmãos. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui hoje e ter a oportunidade também de anunciar o Evangelho a qualquer lugar, a qualquer pessoa. Nem que nós passamos 5 minutos com aquela pessoa e nós tivemos o privilégio de falar para ela do amor de Cristo e falar para ela do Evangelho da cruz, nós vamos falar. Muitos vão taxar você
Muitos vão questionar você, mas não importa. O importante é saber que você está cumprindo com o ídolo do Senhor e cumprindo com o Evangelho de Cristo, anunciando do Evangelho poderoso, que é a palavra deste livro sagrado, que é a palavra dessa escritura sagrada. É lindo. Lembre-se de Paulo, que ele se gloriava. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo, o centro principal da mensagem dele era Cristo. Ele se gloriava na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz. Que nós possamos ser assim também, em qualquer lugar que a gente for, que nós possamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esta palavra pode fazer qualquer coisa, salvar uma das maiores delas, salvar a vida do homem, salvar a vida da mulher e transformá-la. Quem tem o poder? Esta palavra. Só ela por si. Só ela pode fazer. Só Jesus pode fazer. Só Deus pode fazer. Só o Espírito Santo pode convencer. É linda, irmãos. É por isso que nós temos que cada dia mais pegar e colocar ela no nosso coração. Cravar ela no nosso coração. Como os pregos cravaram Cristo na cruz. Como os pregos que cravaram o nosso Senhor naquele madeiro. Cravar esta palavra dentro do nosso coração, para nunca nós nos esquecer e para sempre se lembrar que a causa de nós estarmos aqui é Ele e sempre será Jesus Cristo, este crucificado. Amém, irmãos? São essas palavras, glórias a Deus, aleluias, que nós possamos sempre nos lembrar, irmãos, que é por causa dele que estamos aqui. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.